Não? A gente estava buscando um novo. Buscando um novo, tá certo. Live de oportunidades, né? Live do PAP, pode ser também, né? Live de oportunidades. Enfim, a gente está trazendo hoje essa oportunidade para você, porque nas últimas lives a gente trouxe empreendimentos, né? Condomínios, apartamentos em Belo Horizonte, apartamentos em bairros mais consolidados. E hoje a gente está trazendo uma oportunidade de um apartamento com valor menor, ele fica um pouco mais afastado de bairros já consolidados, mas inclusive ele vai trazer uma grande oportunidade de valorização. São bairros que ainda estão começando, que ainda vão ter uma valorização, e aí você vai ter essa valorização no decorrer do tempo. É legal falar isso, né? Que às vezes, dependendo do bairro, o bairro já está muito consolidado. Sim. Existe aquela valorização ali que é normal de período de obra, sempre vai ser, né? Sempre vai ter essa valorização do período de obra, mas algumas vezes, quando você compra em um bairro que ainda está em desenvolvimento, você tem a chance de ter uma valorização muito maior. Exato. É o que eu falo, né, que a gente chama de bairros emergentes. Porque um bairro, quando ele está já criado, a valorização dele é como se ela já atingisse o teto, o máximo, né? E bairros emergentes, em geral, eles vão estar nas regiões metropolitanas ou próximos a bairros já consolidados e que com o tempo eles vão crescendo e vão ter uma grande valorização, né? Talvez você queria até comprar um imóvel num bairro mais valorizado, mas às vezes a sua renda não foi suficiente ou o valor de entrada que você possui não foi suficiente. Então, você migrando para esses bairros ali nas laterais, você consegue fazer uma condição muito boa. Você acha que é melhor a pessoa, por exemplo, chegou um cliente aqui para conversar com você? Tá. E aí ele te fala assim, Felipe, eu gostaria de morar em Belo Horizonte. Ok. Mas aí a gente vai, né, faz a análise de crédito dele, né, entende ali, faz a aprovação de crédito, a Caixa libera um valor para ele de financiamento que determina qual que vai ser o poder de compra dele, né? Okay. O que ele vai poder comprar. E aí, quando você, né, a gente vai conversar com ele, ele vê que talvez o que ele gostaria de comprar, ele precisa dar uma entrada muito alta e muitas vezes ele não tem, tá? O que você acha, assim, o que você dá de conselho mesmo, assim, para esse cliente? É melhor ele comprar em um outro bairro, talvez na região metropolitana, não exatamente, né, em Belo Horizonte mesmo, comprar um pouco mais afastado, que originalmente não era a primeira ideia dele, ou é melhor ele esperar um pouco, aumentar a renda, melhorar a entrada e tudo? O que você acha? Olha, pela nossa experiência, né, a gente já atua nesse mercado há 9 anos, né? Eu comecei como corretor de imóveis em 7 de março de 2016, então eu já tive dezenas de casos, dezenas, né? Eu gosto sempre de citar um caso que para mim foi muito dramático, que é Aline e Daniel. Esse casal, quando eles vieram pra gente procurando, eles queriam uma casa geminada. Queremos casa geminada e tal, fizemos as contas, mostramos para eles e eles viram que para casa geminada eles não tinham renda suficiente, não conseguiriam. Aí a ideia da Aline, e eles queriam comprar para casar, a ideia da Aline naquele momento falou assim, vamos juntar o dinheiro e daqui a um ano a gente te procura para comprar a casa geminada. Né? E aí leia-se casa geminada porque pode ser um outro apartamento, porque naquele momento a casa geminada era mais cara do que o apartamento. Então, em outras palavras, eles queriam um apartamento que a renda deles não comportava, era mais caro, então eles queriam juntar dinheiro. Passado um ano, ela me mandou mensagem e falou assim, Felipe, vamos olhar de novo? E olha o seguinte, agora eu quero olhar o que tiver. Por quê? Porque nesse um ano eu não juntei um centavo. Ou seja, a maioria das pessoas que fala que vai juntar dinheiro, quer saber da verdade? Não vai juntar dinheiro. Porque quem junta dinheiro já tem dinheiro juntado. Já chegaria com o dinheiro juntado. Sabe, o ser humano é um ser de padrões. Então, se você tem um padrão de juntar dinheiro, você vai ter, então, né? Você vai ter esse perfil de juntar dinheiro. Então, eu sempre fazer a pergunta, você está procurando um apartamento há quanto tempo? Mais ou menos um ano.
Aí você juntou quanto de dinheiro? Nada. O que vai mudar na sua vida se você não juntou no último ano para que você junte? Nada. Porque se você não tivesse comprometimento de falar assim, eu vou juntar dinheiro, eu comprei meu apartamento, agora eu passei. Então, quem não juntou até hoje, muito o apartamento é meio que um forçado, né? Junta dinheiro forçado. É um compromisso, Sim. porque a vida ela é feita de compromisso. Se a gente não tivesse marcado essa live aqui com todos os clientes, sexta-feira, 11h30, qual que é a chance da gente parar na agenda? Vamos gravar um vídeo para falar do Villa Garden? Ah, você não vai, né? Ao contrário, quando a live está marcada, a gente se organiza a agenda toda para isso. Então é compromisso, né? O poder do comprometimento. Uma outra coisa é que os imóveis aumentam muito de preço. O próprio Villa Garden, os primeiros apartamentos foram vendidos lá na casa de 175 mil. Ele já teve uma valorização, né? Outros imóveis, a gente falou do Parque Canoas um tempo atrás aqui, foi a primeira live, né, do Parque Canoas. Ele começou a ser vendido por 310 mil, hoje o Parque Canoas 350 mil. Então às vezes a pessoa fala assim, vou juntar dinheiro. Se ela conseguir juntar, beleza, mas digamos que você já consegue juntar, você tem 10 mil hoje, você junta e traz 30 mil daqui a 6 meses. Aqui é 30 mil, eu quero comprar o Villa Garden. Primeiro, que provavelmente não vai ter mais, porque já esgota. E segundo, que ele já vai ser muito maior. Então você traz um dinheiro e esse dinheiro... 20, ele... O apartamento que valoriza e a gente não faz sentido. O nosso exemplo, amor, a gente comprou um apartamento para investimento em agosto de 2023 por 268 mil. A gente não tinha esse hábito de juntar dinheiro e a gente comprou um apartamento para criar esse hábito. Aí o que aconteceu? A última vez que eu olhei o preço do apartamento estava na casa de 390 mil mais ou menos. Só que esgotou. Não existe mais apartamentos nesse condomínio que a gente comprou. Mas digamos que ainda existisse uma 390. Passou um ano depois, a gente chegou lá e falou assim, eu consegui juntar 50 mil. Só que o apartamento que era de 8, não foi até 390. Então adiantou juntar 50 mil. Ele valorizou mais de 100. Ele valorizou mais do que o dinheiro que eu fui capaz de juntar. Né? Ao contrário, quando você compra, ele vai valorizar e você tem essa valorização. Então, gente, dois motivos que não vai adiantar você juntar dinheiro. Primeiro, que você não vai juntar, muito provavelmente, né? Isso eu falo estatisticamente. Se eu pegasse 100 clientes, 3 juntam dinheiro, 2 juntam dinheiro. A maioria da população não consegue juntar dinheiro. Então esqueça, você não juntou até hoje, você não vai juntar. E o segundo ponto, os 2% aqui ou 3% que junta dinheiro, o apartamento vai subir. E mesmo que juntar, porque olha para você ver, vamos usar um exemplo de números inteiros para facilitar. Se você estivesse comprando um apartamento de 100 mil e você tivesse 10 mil reais de entrada, restariam 90 mil para você pagar. Mas o que esse apartamento vai custar para você é 100 mil. Ah não, eu sou daqueles que junta dinheiro, eu vou juntar dinheiro. Aí eu junto 20 mil daqui a um ano. Digamos que o apartamento custe 150. Valorizou e o preço dele hoje é 150. Então, beleza, porque às vezes o fato, por que a pessoa quer juntar dinheiro? Porque ela quer que as condições de pagamento fiquem melhores, concorda? Né? A parcela fique menor, né? Então, beleza. Então, esse apartamento que era 100, que você daria 10 de entrada e ficaria 90 mil, né? Vou colocar aqui também para arredondar do arredondado. Em 90 vezes. Em 90 vezes daria 90 parcelas de 1.000, né? Aí, se você vai lá, esse apartamento agora ele é 150. Você juntou 30 mil. Você, né, espertão, que achou que era, não, vou juntar dinheiro e juntou 20 mil e agora você tem 30 mil. Aí você chega a dar 30 mil. Faltou 120.
Faltou 120. Se for em parcelas de produção, faça aí para mim, quem está com a calculadora na mão. 120 dividido por 90. 120 dividido por 90. 1,33. Parcela de 1.300. Olha pra você ver, você está pagando caro. Uma coisa que a pessoa fala assim, mas o de 90 vezes 1.000 vai ter juros. E aí eu vou acabar pagando mais de 90. Mas não tem juros, tem a correção monetária, que é a correção do INCC. O INCC, a consultora faz um combinado, ela fala assim, olha, eu vou te vender esse apartamento, eu não vou te cobrar juros, mas a gente faz um combinado. Se o material de construção subir nesse período, você vai me pagar só a diferença. O INCC hoje está entre 5% e 6% ao ano. Entendi. Então, 6% ao ano de 100 mil daria quanto? 106 mil, né? Entendi. O apartamento, não 150, né? Porque é o que mais ou menos sobe. De 100 vai para 150. E tem uma coisa também, se a pessoa é boa de juntar dinheiro, ela pode fazer os 90 de 1.000 e pagar por mês 2.000. E ela paga. E aí ela vai adiantando as parcelas. Ou então faz em 45 de 2.000. Exato. Ou então ela paga 1.000, deixa 1.000 investido, vai juntando os juros e vai depois pagando a parcela. Muito mais inteligente. É muito Ou seja, se ela quer juntar dinheiro, ela vai perder dinheiro. Ela vai perder dinheiro. Todo mundo que não comprar hoje, se comprar amanhã, está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. A cada dia que passa, você está perdendo dinheiro. E tem muitas pessoas que falam assim, mas eu vou esperar o próximo lançamento. Você acha que o próximo lançamento vai ser mais barato ou mais caro? Com certeza vai ser mais caro. Porque as coisas, o valor, por exemplo, do Villa Garden, hoje, daqui a pouco a gente vai falar do preço, mas o valor dele é esse hoje, já está estabelecido. O próximo lançamento não vai ser abaixo desse valor, vai ser daqui para cima. Então, esperar para comprar nunca é uma boa opção. Né? Então vamos entrar. Bora falar do Villa Garden, então, senão a gente só vai ficar falando aqui da possibilidade. Bora que bora, Tamara Neves. Bora que bora, Tamara. Tamara é a esposa de um dos nossos corretores, do José. Seja bem-vinda, Tamara. Já ia falar assim, time, chama a Tamara aí. Né? Ela só aqui de olho. Ela tem uma corretora em casa, né? Um corretor em casa. Então vamos lá falar do Villa Obrigada, Garden. Tamara, pela sua presença. Pela sua presença. Bora lá. Primeira coisa que a gente gosta de falar é muito sobre a localização, né? Para situar você aonde que é esse condomínio, depois a gente vai falar um pouco sobre o que tem no condomínio e por último a gente mostra um pouco sobre o apartamento. Então, vamos falar de localização. Olha, o Villa Garden ele é uma boa opção, né? Existe ali de Venópolis, Lagoinha, da Padre Pedro Pinto, que são regiões hipervalorizadas, né? Há anos atrás a gente vendeu muito apartamentos aqui, ó, que ficam de eles criaram o Shopping Justinópolis e esse terreno aqui, ó, para quem é da região, era para Unas. Então era um terreno enorme e aí era uma empresa que construía tijolos e aí criou-se esses condomínios e eles começaram a vender lá na época 130 mil reais. Pense. 130? Foi? 130 mil. 130 mil reais que foram vendidos os primeiros apartamentos lá. Províncias de Évora, foram 3 condomínios e os 3 condomínios hoje estão esgotados. Já foram entregues? Já foram entregues. E vale quanto hoje lá? Vamos ver quanto seria o apartamento lá hoje. Uns 300. Apartamento à venda, Justinópolis. Tá. Quem sabe faz ao vivo, Quem galera. sabe faz ao vivo. Vamos ver se eu acho ao vivo. Ó, aqui tem um 130. 130. 180. Esse aqui não é desse. 50. Esse aqui não é ele. Eu lembro pelos acabamentos, né? Achei 2. Um de 180 e 190. Deixa eu ver se esses são. Até apareceu o Villa Garden aqui. Tem alguns que são no centro de Neves, né? Villa Garden. Então, entre 180 e 190. A pessoa pagou 130. Quem pagou 130
hoje está comprando por 180, 190, ganhou aí 50, 70 mil reais, né? 60 mil reais. Então valoriza muito no decorrer do tempo. E aí a gente vendeu muitos apartamentos aqui porque essa região é uma região super valorizada. E hoje a gente está vendendo, que é um pouco mais distante, o Villa Garden, e ele fica nessa avenida aqui, ó, as margens dessa avenida, que é a Avenida Denise Cristina da Rocha. Para você se situar, existe a Padre Pedro Pinto, que é aquela principal de Venda Nova, e em um dado momento ela muda de nome, vai ter uma placa assim, aqui é a divisa entre Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, e é a região do Lagoinha. Que tem muita gente que fala assim, eu não quero morar em Neves, é muito distante, mas você está na divisa com Belo Horizonte. E essa é uma boa oportunidade para você. Você está coladinho ali em BH, e aí você vai pagar um valor muito mais barato. Deixa eu voltar aqui no Instagram para ver a imagem. Você vai pagar um valor muito mais barato do que o valor que você pagaria em BH, né? Então, e essa avenida é super movimentada. Supermercado BH, muito comércio, né? Uma coisa que é super legal de frisar, que as pessoas às vezes se preocupam muito com a mobilidade, né? Pô, é próximo, é fácil de linha de ônibus. Então, por exemplo, a Isa mesmo mora ali na região, né, Isa? Então, tem acesso fácil ao metrô. A Isa trabalha aqui no Nova Suíça. Você pega um ônibus, para na estação do metrô. Como é que funciona? Vamos aqui, ó, ao vivo. Quando você sai da sua casa, você pega um ônibus ou dois até o metrô? Um ônibus que me deixa na estação do metrô. Então a Isa pega um ônibus, deixa ela na estação do metrô, e de metrô você vem para cá sem trânsito. Hoje, para você sair da sua casa, a partir do momento que você pega o ônibus e chegar aqui na estação de metrô, você demora quanto tempo? 20, 25 minutos. Do metrô até aqui, 20, 25 minutos? É muito rápido. Lá do metrô lá, né? Você pega Não, do metrô até aqui. Do metrô até aqui. Tá. Dá uns 35, 40 minutos se não tiver. Então, do ônibus, quando você pega o ônibus até o metrô de 20 a 25 minutos, e do metrô aqui, mais 35, 40. Vamos colocar arredondando uma hora. Então, a pessoa, e olha que a gente está na região oeste, que é a região totalmente inversa da região norte, né? Então, para chegar no centro, por exemplo, a pessoa gastaria meia hora, 40 minutos, né? Então, aqui na região oeste, ela vai gastar via o metrô. Então, essa é a possibilidade que a gente está oferecendo para você, por isso que é uma grande oportunidade. Que é um imóvel com um custo muito baixo, porque ainda está numa região que ainda está em crescimento, mas tem muito comércio e muita mobilidade. Agora uma dúvida, né? A gente olhou aqui o valor ali, né, de 180 mil, mais ou menos, 190, um apartamento usado nessa região aqui, né? Por que a pessoa não compraria esse e compraria o Villa Garden? Pelas condições de pagamento, né? Por exemplo, hoje o apartamento usado, vamos pegar aquele exemplo de um apartamento de 180 mil. A Caixa hoje para o imóvel usado, ela financia 65%. Então, 180 mil de 65%, a Caixa financiaria 117 mil. Então, 117 mil menos os 180, você precisaria de 63 mil reais de entrada no Pix. Assim, no Pix, tipo, pega a maquininha ou no débito, né? Pagaria 63 mil reais de entrada e, além disso, a documentação. 180 mil vezes 5%, 9 mil reais. Então, 9 mais 63 dariam 72 mil reais. Então, para você comprar um apartamento aqui coladinho, usar mil reais, e daqui a pouco a gente fala a entrada desse apartamento. Tá? Então, mas eu te garanto que é infinitamente menor. Então, um apartamento na planta, ele é um excelente... Mas é infinitamente menor, tipo assim, 10%. 6 mil? Que isso. Menos, bem menos. Fica aqui lá, escolas lá próximo, tem supermercados, academia Pratique, né? O Vila Forte fica coladinho, o Economart coladinho, né? Lá a sua família faz compra onde, Laísa? Vila Forte, Economart ou BH? Oi? Sua família faz compra onde lá? Vila Forte, Economart ou BH? Mais Vila Forte BH. Mais Vila Forte BH. Então tá bom. Esse Economart é novo, né? O Economart é novo. Tem que ser comum aqui, tá novo. Então vamos dar uma olhadinha no condomínio. O que tem aqui no condomínio, né? Agora tem uma coisa nova ali, coisa né? nova ali, dá
Será que a pessoa do Instagram consegue ler o QR Code? Faz o teste aí, Sérgio. Preciso de outro celular. Não. Aqui, né? Faz o teste. Se não, tá fixado aí o número do telefone. Agora. Fixa aí o número do telefone. Então, começando a falar um pouquinho aqui sobre o Villa Garden. Gente, o que tem no Villa Garden? O condomínio com muita estrutura, né? A gente Linda essa paisagismo aqui, Linda, hein? né? Nossa, show de bola. muito verde. É uma pegada, né? Eu adoro, gente, paisagismo, essa parte assim. É uma pegada muito forte dessa construtora mais lar. Até frisando para você, às vezes a pessoa conhece muitas construtoras grandes, né? Poxa, essa Mais Lar nunca ouvi falar. A Mais Lar também, a obra é em associativo com a Caixa, então não tem risco para você, né? A Caixa é uma das financiadoras da obra e sócia da construtora, então não tem risco de você comprar e não receber. A Poli Diniz falou que não dava para ler. E eu acho que tô achando que tá meio cortando aqui, não tá não, gente? A imagem, Vamos trazer a TV um pouquinho para cá? Cortando o quê? Não tá cortando uma parte da imagem, não. Sérgio vai me ajudar a gente ali daqui a pouco. No Instagram tá cortando um pedacinho da TV. Meu Instagram falou É o que limite de tempo. limite de tempo. Não tem problema não no Instagram. De boca aí. Uma hora. Pronto. Então a Mais Lá também tem associação com a Caixa, tá? Então isso traz segurança e garantia para você. Deixa eu só dar um recado aqui, ó. Para quem não está conseguindo ler o QR Code aí no Instagram, não está dando para ver. No YouTube provavelmente vai dar, mas a Isa e o pessoal ali vai fixar nos comentários aqui o número de telefone. Então o que está escrito aqui é que é para ler o QR Code e entrar em contato pelo WhatsApp do Sérgio, né? Mas a gente vai fixar aí nos comentários, caso você se interesse, já pode chamar o Sérgio está ali, eu tô mirando ele aqui, ele está com o celular na mão ali. Já está pronto, Já né? pronto para receber quem tiver interesse. Então, bora lá. Bora lá. Então, a Mais Lá também tem essa parceria com a Caixa, então vai trazer segurança. Super seguro, 100% seguro. 100% seguro. A gente já vendeu outros imóveis deles. Inclusive, recente, né? Uma pessoa que trabalhou com a gente, que é a Juliana, Legal. que era corretora. Ela se tornou cliente primeiro, né? Depois veio trabalhar com a gente, comprou um apartamento da Mais Lá, o Mais Parque Nacional, e recebeu as chaves dela recentemente. Tá? Então, portaria 24 horas, por que é bom, meu amor? A pessoa comprar e falar assim, mas eu não vejo vantagem de ter portaria. Que é legal? Pra mim é uma das maiores, o quê? Que isso? Assim, eu acho que quando a gente pensa na nossa vida e na vida da nossa família, o que a gente mais preza é por segurança, né? Então a portaria 24 horas, ela traz essa segurança para você e para sua família. Que segurança? De que só vai entrar ali pessoas autorizadas, né? Então, os condomínios que têm portaria fechada, eles têm regras, né? Eles são bem rigorosos com essa questão da entrada de pessoas. Então, só entram pessoas autorizadas ali pelos condôminos, né? Os condôminos só entram quem tem cadastro na portaria, né? As pessoas que moram, os moradores, só entram quem tem cadastro na portaria. Então tem todo esse controle, né? De ter uma pessoa ali que vai barrar fisicamente mesmo a entrada de qualquer um. Outra coisa que eu acho muito legal, assim, pra mim, particularmente que tenho filho, depois que eu tive filho, isso se tornou mais claro pra mim, é que quando você tá num condomínio fechado, né, antigamente as pessoas falavam muito assim, é legal, né, as pessoas brincavam na rua, né? Sim. E hoje em dia as pessoas falam assim, hoje não existe mais o brincar na rua, que pena, perdeu-se a infância e tal. Mas quando você está num condomínio fechado, você tem sim o brincar na rua, porque o brincar na rua é brincar dentro do condomínio. Então você tem a segurança de que seu filho, sua filha, pode estar lá embaixo brincando com os amiguinhos e ele não vai sair do prédio. Sim. Né? Então o porteiro ele tem esse papel também de não deixar as crianças saírem do prédio, por exemplo, né? No prédio onde a gente mora, que tem porteiro, os porteiros não deixam as crianças saírem. Inclusive teve uma vez até que eu lembro que eu estava na portaria e eu vi um porteiro ligando para o pai, perguntando se o seu filho está aqui na portaria e está querendo sair. Eu
sair, Sim. né, perguntando, o menino até era maiorzinho, sei lá, uns 8, 9 anos, mas perguntando se podia deixar ele sair sozinho. Então, o porteiro tem muito também essa função de zelar ali pela segurança das crianças, né? Não deixar a criança sair. E a criança dentro do condomínio, ela vai estar muito mais segura do que na rua, né, gente? E outra coisa que é legal também, teve um fato que aconteceu recente, eu lembro, eu sempre dou esse de exemplo. Que o irmão da Marcela, o Eduardo, morava num apartamento que tinha portaria, e ele se mudou para uma casa. E no Natal, acho que no Natal anterior, não no ano passado, uns 2 anos atrás, a gente perguntou, olha, vem aqui para casa e tal, aqui. Ele falou assim, não posso sair de casa, porque Natal eles entram muito e roubam as casas. Olha pra você ver. Ficou refém. Ficou refém. E isso que ele tem todo um sistema de segurança, lá da Verisure, câmara, não sei o quê. Mas ele começou a ficar refém, porque a casa, sim, ela traz esse sintoma de insegurança, né? Então, por exemplo, a pessoa que vai morar no Vila Garden, ela pode sair para trabalhar tranquila, ela pode ir para a igreja à noite tranquila, ela pode viajar, né? Um condomínio pode namorar. E uma outra coisa também que eu penso muito, assim, é sobre a nossa segurança quando você está chegando em casa, né? Às vezes, por exemplo, o Felipe trabalha todo dia até tarde, né? E às vezes até para mulher, né? Para mulher eu acho que ainda é mais complexo. Às vezes, por exemplo, a gente tem aqui a pessoa que vai vir, né? O casal de namorados e tudo. Primeiro, às vezes a segurança de estar em casa, às vezes a gente dorme até com a porta destrancada. Esquece, né? Mas a gente tem a segurança, eu tenho a segurança de estar em casa sozinha com o Levi, sem um homem ali, sem o Felipe ali. E tá. Ele trabalhasse de madrugada, passasse a noite toda sozinho, estaria muito tranquila. E segundo, quando você está chegando no condomínio, né? Principalmente a mulher chegando em casa ali sozinha à noite, existe esse perigo dela ser abordada quando de carro chegando, né? Às vezes está chegando na casa, às vezes a casa você tem até que descer para e tal, isso é um perigo enorme, né? Exato. Você ser abordado ali por um assaltante, alguma coisa assim, que quer entrar na sua casa ou quer levar o carro, enfim. E quando você tem o porteiro, é claro, você não elimina 100% de que isso não vai acontecer. Mas inibe, né? Inibe. Entre um ladrão assaltar alguém que está entrando sozinho numa casa e que não tem mais ninguém junto e assaltar alguém que está ali com o porteiro do lado, no prédio. E outra coisa, né? Entrar num condomínio com esse monte de moradores, né? É muito isso, por exemplo, a pessoa viaja, mas existem N outros moradores morando lá, então o risco diminui muito, né? Essa é uma grande vantagem da portaria. Vamos falar de áreas de lazer. E esse é um condomínio que às vezes a pessoa acha que um condomínio com lazer é muito caro, né? Ah, não, vai ter piscina, nossa, é caro demais. Então a gente quis trazer a opção do Vila Garden, que é uma excelente opção de um apartamento com custo e que tem também de lazer. E quanto você acha que fica mais ou menos o condomínio mensal, assim, para essa pessoa que vai morar lá, que às vezes também é uma. Aí eu vou ter que entregar o valor do imóvel, então, né? daqui a pouco a gente fala. O condomínio em geral, ele fica em torno de 0, né? Pela experiência que a gente tem de outros condomínios, né? Então se eu falar o valor do condomínio agora, eu vou falar. Vai ferir. Então daqui a pouco você fala. Eu falo, você me conta no de final novo, fica tá? aí, daqui a pouco. Mas já te adianto que é um valor bem baixinho, porque uma outra coisa também é um condomínio que ele tem uma quantidade razoável de apartamentos. Então isso faz com que os custos do condomínio sejam divididos entre todos os moradores. Então isso ajuda para que o custo do condomínio fique menor, tá? E outra coisa, a manutenção da piscina, a manutenção ali da parte das duchas, né? Tem duchas ali na área da piscina, tem a piscina, tem os móveis, tem banheiros na área da piscina. É como se você morasse num clube mesmo. Você mora num clube dentro do seu apartamento, tá? Aí você fala da manutenção. A manutenção é feita pelos funcionários do condomínio. Então, não precisa se preocupar com limpar a piscina. Não, você é doido. Você já teve esse BO de limpar a piscina? Não. É chatinho. Putz, Aí vai com a piscina. vazio, Esvazia a piscina, né? Deixa só com um dedinho de água.
Tem quadra também, então muitas pessoas gostam de praticar esportes, jogar bola, vôlei, peteca. Criança também, né? Tem quadra. Então, um público que a gente são os jovens casais, né? Muitas vezes, esse casal, a menina briga com o rapaz. Quer saber jogar bola, demora, agora vai ser dentro do condomínio, né, querida? Manda essa live pro seu namorado e fala assim, amor, tem essa quadra, resolvido. você gosta de jogar bola, né? Então tem quadro. Por quê? Às vezes seu namorado vai jogar bola no sábado e você fica, né, sem atividade, sozinho. Então agora você vai jogar bola, você vai poder estar Ele vai jogar bola, você vai pra piscina, vai conversar com as outras mulheres, esposas das pessoas. E vai criando até laços de amizade, né? Claro. Companheirismo. Então tem quadro. Lá no prédio, agora de julho, vai ter uma arraiaça, viu? Festa junina. Todo mundo se reúne pra fazer. E aí seria um lugar super legal, né? Fazer a festa junina na quadra, fazer umas barraquinhas. Não, mas você vai queimar a grama, né? Cancela a fogueira! Não, vai queimar a grama toda. Cancela a fogueira. Cancela a fogueira. Mas agora, pra vocês verem, já vem com a lampada e iluminação noturna também. Legal. Então, olha, é um lugar legal para você jogar bola à noite também, né? E aqui também tem aquele morrinho gostoso que a gente gosta, hein? Bosque, né? Vai virar arquibancada, vai virar um tobogã de esquimunda. Mas é muito legal, olha, o condomínio, né? É como se você morasse realmente num clube. Né? Só que é só você descer. É só você descer. E não tem que gastar, no final de semana você vai poder ter esse lazer todo dentro de casa, sem pagar nada mais por isso, né? Vamos lá. Tem um lembrete aqui. Lembrete! E é uma coisa que a gente sempre gosta de lembrar, a gente fez questão de adicionar aqui na live, de que nós aqui da FQ somos dos apartamentos. Ou seja, hoje a gente está falando da Mais Lá, que é uma das construtoras que a gente tem parceria. Mas a gente tem parceria com todas essas outras e muitas outras que não couberam aqui no slide, né? Só para citar algumas, a Riva, Fórmula, MRV, Novo Lar, Renault Diniz, Vic Direcional, Vila, Laje, Quartzo, Sência, Prodom, Zip. Então são mais de 60 construtoras que a gente trabalha. Então aqui o Vila Garden é uma opção, mas poxa, eu queria na outra região, no Barreiro, vocês têm? Temos também. Eu queria em Venda Nova mesmo. Tem também. Eu queria em Vespasiano. Tem também. Lagoa Santa, eu gosto da Lagoa Santa. Tem também. Então, se você está vendo essa live, mas a região do Vila Garden, ou talvez o que acontece muito, isso é normal do ser humano, né? Quando você está comprando, né? Aí eu vou contar aqui, no domingo você foi ao shopping fazer o quê? Comprar. Você ia comprar o quê? Roupas, né? Roupas. Você entrou numa loja, comprou a roupa e foi embora? Não. Entrei uns 5. Cada uma, algumas delas eu entrei mais de uma vez. Exato, porque isso é normal, o ser humano. Principalmente a mulher. O ser humano ele quer fazer esse comparativo. Ele quer ver, será que eu estou fazendo uma boa escolha? Será que não tô Às vezes você fazendo uma compra e vai na outra loja pra fazer. Faz parte do ser humano, né? Sim. Fazer essa E aqui a gente pode fazer esse comparativo. Né? Porque imagina, se ele for fazer um comparativo indireto da construtora. Digamos que ele foi lá no Vila Garden. Aí ele não gostou do Vila Garden, ou às vezes gostou, mas para ter certeza, quer ver outras opções. Digamos que ele quer ver um da MRV. O que ele tem que fazer? Aí vai no outro final de semana lá na MRV. Aí da MRV, o corretor da MRV falou que o da Vila Garden é ruim. Aí ele, poxa, agora eu quero ver outro. Aí ele vai no direcional. O que ele tem que fazer? No outro sábado, já passaram 3 semanas. 3 semanas. Sabe o que aconteceu? Vendeu, subiu de preço e vendeu o Vila Garden, né? Aqui não, a gente, e outra coisa também que a gente aqui, ao ser o shopping dos apartamentos, a gente é isento. Não precisa falar mal. Não precisa falar mal. A gente já mostrou aqui só nessas lives, MRV, Quartzo, Fórmula e agora Mais Lá. Então a gente vai mostrar as características, porque cada imóvel vai ter características. Que para você, que às vezes você vai lá no da direcional, eles vão falar assim, lá é ruim, lá não tem elevador. Mas o fato dele não ter elevador não quer dizer que ele é ruim. É só uma característica dele, que talvez para você não faça sentido. Exatamente. Às vezes tem gente que nem gosta de elevador.
essa semana eu atendi uma cliente aqui e a gente está no terceiro andar do prédio, né? Que ela subiu de escadas. Que ela falou assim, eu não gosto de elevador, né? Então, e aí eu estava mostrando para ela um condomínio de uma outra construtora que o apartamento disponível era no 11º andar. Ela já eliminou. Então ela já eliminou. Então o fato de ter elevado não quer dizer que sim, mas para o cliente, porque aqui, gente, a gente não é focado em construtoras. O nosso foco é o cliente. Então o cliente ele vai dizer qual que é a preferência dele. E é como se a gente, por exemplo, à medida que ele fala, eu quero um sem elevador, então a gente vai eliminar várias daquelas opções. Sim. Ah, não, eu quero um com elevador. Então eliminaria outras opções. Então dentro do que o E eu cliente... preciso falar mal. Que esse que é sem elevador, que absurdo, meu elevador é ótimo. Porque eu só tenho para oferecer para ele com elevador. Aí eu falo que é ótimo, sempre puxando sardinha pro meu lado, não entendendo a preferência do cliente, né? Então, olha pra você ver, é muito interessante isso, né? Digamos que essa moça que veio aqui essa semana que tem medo de elevador. Aí, digamos que ela fosse sentar com o corretor do imóvel lá, digamos, da direcional, que só tem elevador. O corretor falou assim, que isso, menino, hoje em dia não existe mais apartamento sem elevador, não. Quem compra sem elevador é gente bobo. Olha pra você ver, ele não está respeitando o cliente. Ele só está olhando, ele está tentando depreciar essa outra coisa, né? Olhando só pro lado dele. E a gente não está falando que o cara direcional vai falar isso, tá? Sim, são um exemplo, né? Mas a gente vê muitos atendimentos. Construtora X ou Y. A gente vê, eu estou dando exemplo da direcional porque os apartamentos dele, a maioria tem elevador. Mas estou dando exemplo que isso acontece. A gente vem direcional. A gente vem direcional e os apartamentos são bons também. E a gente trabalha com todas as construtoras, né? Mas que às vezes a pessoa vai estar refém do corretor dessa construtora. E às vezes esse corretor vai ter apenas imóveis específicos para oferecer. Tá? Fechou. Então vamos lá, continuando aqui. Dito isso, então tem outros itens de lazer lá no Vila Garden, né? Então a gente tem uma praça que é super legal, são duas praças na verdade. Praça de jogos. Tem praça de jogos também. Tudo isso propiciando aquele momento para você ter também fora de casa, né? Você não precisa estar só dentro do seu apartamento, você pode ter esses momentos fora de casa também. Tem um espaço saúde aqui. Esse espaço saúde ele vai ter equipamentos, né, de atividade física, barras e tal. E tem também um pomar muito grande, né? Olha lá, até no fundo dá para ver as árvores. Uma delícia, hein? Olha, tudo gramado. Uma delícia. Muito boa, né? Um gramado bom. As árvores e tem também playground, né? Talvez você ainda não tenha filhos hoje, mas se no futuro você quiser ter filhos, você pode utilizar esse espaço. Tudo isso que a Marcela falou, né? De um conforto e de ter isso tudo dentro da sua casa, né? De você ter essa possibilidade dentro de casa. O pessoal pode mandar dúvidas, viu? Vocês que estão assistindo a live aí. Deixa eu ver aqui. Dúvidas, tem alguém? Por enquanto ainda não há dúvida. Só o José, um dos nossos corretores, falou: eu vou falar a entrada. Calma, José. Segura. Pronto, não tem nenhuma dúvida no momento. Então bora lá. Espaço gourmet, esse mesão, hein? Lindo, né? Adoro espaço mesmo. gourmet. Sabe o que acontece comigo? Eu tenho um problema. Eu vou num lugar que tem meu filho, eu não sei. Se tiver a comidinha aqui, ó, um belisquete. uns amendoinzinhos, né? Um queijinho. Um queijinho, um amendoinzinho, o dia inteiro mastigando. Tá, eu também. Aprendi com você. Lá no meu pai, na casa do meu pai, né? Tem um mesão assim, a gente chega lá, senta e dali a gente sai. E é legal, por exemplo, né? Porque talvez você vai mudar de região, você mora numa outra região, e aí viu o Vila Garden, poxa, é uma boa oportunidade. Pô, mas quando a minha família for me visitar? Aí, ó, a resposta, né? Você reserva pelo aplicativo e pode receber as pessoas. Olha pra você ver quantos espaços que a gente tem ali, ó. Tem a mesa grande, tem outras mesas menores, né? Cabe ali tranquilamente umas 20 pessoas, né? Tem banheiros nessa parte do espaço gourmet. Então também a pessoa nem precisa subir no seu apartamento, né? Ela pode usar ali o espaço gourmet e usar os banheiros do espaço gourmet. Gostoso esse espaço.
E ele tem uma parte aberta, assim, né? Ele é todo coberto, mas tem uma parte aberta que vai dar para a natureza. Então é bem gostoso aqui. Novamente, para lembrar do shopping dos apartamentos, viu algum imóvel, inclusive uma coisa que é legal, às vezes quando a pessoa está pesquisando, ela recebe muitos patrocinados, né? Porque o Instagram, o algoritmo, entende que você está buscando opções para você. Então você viu uma opção 30 e manda para a gente, e a gente consegue. Tem comércio próximo, estou pensando em investir. Nessa parte inicial, quantos comércios que tem, né? Então a gente tem aqui o Economart, que fica aqui bem coladinho no condomínio, o Vila Forte, tem uma padaria aqui também 24 horas, coladinha aqui no Vila Forte, tem academia para ti aqui, tem muito comércio. A Delícia Cristina da Rocha é uma venda extremamente comercial. É uma avenida extremamente comercial. Tem um shopping em Justinópolis também, que é um shopping relativamente novo, deve ter uns 6, 7 anos. Nossa, agora eu tive uma lembrança aqui que você não tem noção. Vamos ver se você vai lembrar. Assinando um contrato no shopping? Não? Quando a gente descobriu, quando eu peguei o exame que estava grávida do Levi, a gente estava aqui, ó. Próximo ao shopping. Foi no dia que a gente viu. Eu fiquei até emocionada. Foi no domingo, inclusive. Foi, a gente ainda atendeu um cliente, eu tinha feito o exame e eu saí do resultado só na segunda, aí eu entrei para ver se já tinha saído e tinha. Foi, inclusive, com a Jaqueline que ela comprou uma área privativa. A gente estava indo atendê-la na domingo à tarde, se eu não me engano. A gente almoçou no shopping. Almoçou no shopping. A gente fez o exame domingo de manhã, no centro de BH. Foi mesmo. Na Hermes Pardini e ficou pronto à tarde. Beta HCG, né? Beta HCG. Memórias. Legal. Tem uma outra pessoa que perguntou assim, o Márcio Borges. Onde fica esse condomínio? Esse condomínio fica em Justinópolis, Márcio, coladinho na região de Venda Nova, né? O bairro lá é Justinópolis e fica coladinho em Venda Nova. A gente falou aqui um pouquinho mais cedo sobre as proximidades com o metrô, que dá fácil acesso, né? A Padre Pedro Pinto, que é a avenida principal lá de Venda Nova. Então é uma região super interessante, tá? Obrigado pela pergunta. A Dai perguntou se tem área verde. Mais à frente aqui, tem muita área verde aqui. Aqui já dá para ver um pouquinho, né? As árvores aqui ao fundo, aqui um gramadão bonito. Né? Hoje em dia as construtoras se preocupam muito com isso. Eu adoro parte gramada. Às vezes eu vou lá para baixo do prédio só para pisar na grama, né? Descarregar assim, as energias, né? E recarregar. Aqui tem uma área verde grande, com árvores também, a quadra é gramada. E aqui, nessa parte aqui, ó, aqui já tem outra área verde. Então todas as áreas... Ali também, ó, dá para fazer um piquenique legal. Olha que legal. Delícia. E a construtora planta árvores frutíferas também. É muito também. bonito, né? A parte de paisagismo do Muito caprichado. Um bosque ali, eu vejo as crianças brincando de pique-pega, de subir na árvore, né? São coisas que a gente na nossa infância fazia muito e a gente... Aquele brincar na rua, né? Que a gente falou. Isso. Aqui, olha legal, ó. O Márcio aqui, o Márcio Borges, no São Gabriel vocês não também conseguem lá perto da PUC? É aquilo que a gente falou do shopping dos apartamentos. Né? Que já mandamos uma mensagem para ele. Gabriel pro Sérgio aí, porque inclusive, Márcio pro Sérgio, que inclusive no São Gabriel, perto da PUC, temos 3 últimos apartamentos. Corre, gente, alguém atende ele. Corre, negada. E tá com 10 mil de desconto. 10 mil de desconto esse mês. Então, é muito importante por isso, porque aqui tem isso também, né? A gente tem todos. Inclusive, esse São Gabriel é muito bom, a gente só não trouxe ele pra lá porque tá acabando. Tá acabando. Deixa eu falar de uma coisa aqui. 3 últimos, né? Então, vamos lá. Próximos. Então, o salão de festas, ele é junto, né? Ele é próximo aqui, não é?
do espaço gourmet. Então, inclusive, dá para você alugar os dois espaços para uma festa única. Uma festa. Vamos lá. Salão de festas maravilhoso. Gostei desse. Tem uma pegada mais rústica, assim, né? Eu gosto dessas madeiras. A madeira. Tá usando, né? Essa madeira de demolição nas mesas. E olha ali, tem um balcão ali da cozinha, né? Então a pessoa Isso. pode fazer a festa lá dentro da cozinha. Tem uma mesa grande de bolo também. E tem um salão de jogos também que é integrado, tudo integrado, né? O meu Minha amiga, você aí, salão tá de jogos. que fala que seu namorado joga muito videogame, É. tá te atrapalhando, manda ele pro salão de jogos, né? Fala assim, amor, vai lá pro salão de jogos, deixa eu arrumar a casa. Sai! Sai, Vai né? jogar futebol. Vai jogar futebol. Totozinho, uma mesa. Ou às vezes pra também jogar. é legal porque, por exemplo, às vezes a pessoa vai receber os amigos em casa para jogar videogame. Sim. Então tem esse espaço lá embaixo, você pode receber os amigos lá e você não precisa trazer os amigos para dentro do seu apartamento, né? Pode usar esse espaço lá de baixo, tem totó. Ou então você está recebendo uma festa e os seus visitantes querem usar o salão de jogos. Acontece muito isso com a gente lá no prédio, né? Sim. Recente a gente fez uma confraternização da FQ lá no nosso prédio e vários dos meninos foram lá jogar totó, foram jogar baralho, tem baralho, tem totó, tem, como é que chama aquela coisa? Tênis de mesa, né? Ping-pong, então tem muitas coisas legais. Já contei pra vocês, né, que eu ganho do Felipe. É, Que eu que ensinei a jogar. foi. Hoje ele ganha de mim, mas fui eu que ensinei. Não, você... A Marcela tem um negócio no totó que eu não sei fazer, que é tipo assim, você... Como é que é esse negócio? Como é que é? Você vai assim, puxa a bola. Eu não consigo Não, eu fazer. faço sim. Passinho, gente, passinho. Legal. E aqui é implantação. Aonde que está a área de lazer? Tem duas partes com áreas de lazer, né? Olha aqui pra você ver como que é de área verde, né? Falando na área verde, tem muita área gramada, né? Isso é muito bom. Eu só fico pensando no cheirinho de chuva. De chuva, gostoso, né? Muito bom. Aqui, São ó. 23 mil metros quadrados, gente. Olha É só. muito grande. Muito tem grande. muita área verde. Aqui a gente tem a área da piscina, né? Então a quadra e a piscina. Aqui o 14 é a praça. Praça 1. E aqui os salões, o salão de festas e os 7 espaços gourmet. Então legal, tá tudo próximo aqui, né? Piscina, quadra, praça e salão de festa, salão de jogos e espaço gourmet. E o legal é que é bem afastado, né? Dos moradores, né? Dos moradores. Então não dá aquele barulho e tudo. É. E aqui embaixo a gente tem a parte provavelmente de playground, né? Fitness, playground, 5, Castelo d'Água, 9, 10. O 9 é o espaço saúde, né? Só que aqui parece que é um Fitness. espaço público, ou não? Não, está dentro Tá do certo. condomínio, fechado ao condomínio mesmo. Então é um espaço saúde, junto com o playground e junto com o espaço fitness. Legal. E o 6 ali é o apoio ao condomínio, que é como se fosse um local para os funcionários. Aqui? Não, aqui é 5. 6 não? 5 é o Castelo d'Água, fica lá em cima. O 6 é o espaço saúde. Legal. Tá? Fechou. Alguma outra dúvida aí, time? O Márcio perguntando aqui, ó, para no São Gabriel, quanto que tem de renda mensal? Márcio, o pessoal da equipe já te chamou aí no inbox, aí eles vão te explicando direitinho, tá? Falando aqui dos apartamentos disponíveis, né? E outra coisa, Vila Garden também, você acha que tem muito apartamento? Nessa semana eu olhei e tinha 12 apartamentos. 12? Oxi! 12? 12? Uai, você tá doido. 12. Um mês, vamos dizer. Né? Menos de um mês. Talvez esse mês eles voltam lá. Tá acabando já. Gente, então vocês têm que comer. Você acha que Olha, eu achei que tinha muito. Eu achei que a gente tava fazendo a live tranquilo, que o pessoal lá em agosto ia poder assistir. Não. Se você tá vendo a live em agosto, é outros. Mais elevados. O valor mais caro. Passou. Passou, meu filho. Você perdeu. Infelizmente. Legal.
Ó, então vamos falar um pouquinho aqui do Desculpa, Titi. Pode falar. Qual que é o prazo de entrega? Prazo de entrega dezembro de 2027. A gente tá... Então ainda tem 1 ano e meio e já está esgotando. O novo lar no São Gabriel do Mar. 3 anos o prazo de entrega. Mas geralmente é o que a gente observa que em torno de 1 ano e meio de obra ele já esgota todas as unidades. Em geral, até alguns Até menos, momentos, porque, por exemplo, o novo lar o novo lá falta 2 anos. falta tem 2 um anos ano e já esgotou. Já está esgotando. O Vila Garden também já está esgotado. Tem uns que esgotam em 45 dias. A gente teve uma contagem recente, o Inspire, que lançou e vendeu todo em 45 dias. Galera, vocês não ficam espertos, não, que tem outro mais esperto que eu sei. Então vamos lá, quer falar da planta? Pode falar. Aqui a gente tem planta. planta quadradinha e planta. Tem 2 plantas diferentes também, não tem? Não, aqui é uma planta É uma planta única. única. Né? Tá. Então a gente tem a entrada, né, ali na sala, aquela coisa mais abaulada ali. Aqui, ó. Então é a porta de entrada. Não dá pra ver o mouse. Deixa eu fazer uma. Aí, aqui, ó. Então aqui a gente tem a entrada, a gente tem a sala de jantar e a sala de estar, né? Integradas, e a cozinha com a área de serviço aqui, né? Aqui é a porta para cozinha e área de serviço. Lá a gente tem decorado? Lá a gente tem decorado, o decorado é lindo, dá pra ver como que vai ficar o apartamento, Legal. a gente consegue te levar lá pra ver o decorado. Uma outra coisa. Então, se a pessoa quiser conhecer, é só chamar ali o Sérgio de Chama o Sérgio, a marca de levar no decorado. decorado. Porque o decorado ele vai te dar a visão, né? Eu É. falo quando o cliente entra dentro do decorado, senta no sofá, vê como é que você se sente, né? Você vê mesmo como Fica que mais vai ser a sua confortável. vida dentro desse apartamento, né? Uma coisa que eu gosto muito de ver, olha pra você ver a distância do sofá até a mesa de a TV aqui, né? Então tem um espaço grande, dá para colocar uma tela grande, né? Para você assistir filme, até deram uma ideia aqui de uma mesinha de centro. Adoro esse sofá, né? Que dá para você esticar, então é um sofá bem bacana. E aqui é uma coisa também que a gente gosta muito, que é a cozinha em conceito aberto. Porque vai ter uma Essa era a bancada. minha dúvida. É uma bancada aqui, ó, que vai fazer a divisão entre cozinha e sala. Então, Dá uma amplitude. dá uma amplitude muito E eu, grande. particularmente, gente, acho isso excelente, porque você está na cozinha, cozinhando, preparando alguma coisa, você está conversando com quem está aqui na sala, né? A gente já teve a experiência das duas coisas, da cozinha fechada e da cozinha aberta. Quando a gente morava em Esmeraldas, a cozinha era fechada. E hoje, no nosso apartamento, a cozinha é aberta. E é mil vezes a cozinha aberta. Mas aí é importante frisar que nós preferimos a cozinha aberta, né? Porque eu atendi uma cliente essa semana que o apartamento era meia parede, e ela falou assim, eu posso fechar e colocar uma porta? Então isso é legal, quando o apartamento ele é meia parede, porque você tem a possibilidade de fechar e colocar uma porta. Se você gostar assim, pode manter assim, né? Mas essa cliente específica falou assim, porque às vezes vai fazer fritura na cozinha, então vai depender muito de cada pessoa. Agora a gente é 1000 vezes a cozinha aberta. Cozinha todos os dias, né? Por exemplo, às vezes está fazendo café da manhã, tá todo mundo junto e tal. Tem mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Pamela. Não. A obra não estando pronta, consegue visitar porque a gente tem essa possibilidade do apartamento decorado. Legal. A gente consegue também levar você para ir no local da obra, Onde ele está sendo construído, porque aí você vai conseguir ver qual que é as linhas de acesso de ônibus, como é que faz para você, né? Ir nos comércios próximos, conhecer mesmo a região, estou muito à frente, né? Conhecer mesmo a região. Então é importante você saber, né? Na verdade, você tem que chegar mais. Pra cá? Pra cá? Pra perto de mim. Vamos lá. Aí para ajustando. Uma Pra você coisa conhecer a região. que
nem todos os apartamentos que a gente vende têm decorado, né? Sim. Às vezes a construtora não investe no decorado, principalmente os empreendimentos menores, né, que são vendidos muito rápido. Então, às vezes a construtora não investe no decorado. Quando a construtora não investe no decorado, a gente, né, leva lá no local da obra e tudo. Às vezes a construtora tem um apartamento que já está sendo entregue, e aí a gente entra dentro da obra para a pessoa conhecer os acabamentos, ver, né, ter essa ideia. Mas o decorado é sempre bom, porque o decorado está com os móveis, né? Às vezes a gente entra num apartamento vazio e tem aquela sensação que é muito pequeno, porque a gente não tem essa noção, né? Eu, particularmente, não tenho essa noção. Né? Você entra no vazio e você acha que é muito pequeno. Então, quando a gente entra no decorado, tem essa noção melhor. Né? E como também a gente busca trazer opções para você, geralmente a gente apresenta 2 ou 3 opções, então seguramente uma delas vai ter o decorado e a gente consegue te mostrar. Legal. Posso financiar por qualquer banco? Não, porque essa obra em específico ela é associativa com a Caixa. O que isso quer dizer? Que a Caixa e a construtora são sócias. Então, nesse caso, apenas a Caixa faz o financiamento. Se restasse algum apartamento pronto, quando já tivesse entregue, aí a construtora poderia autorizar você a fazer por outro banco. Mas mesmo assim, hoje a taxa da Caixa é melhor. Sim. Então não faz sentido taxa de juros. Eu consigo escolher o acabamento ou é oferecido upgrades de piso, de iluminação. Nesse imóvel em específico não tem a opção do upgrade. Você pode fazer após receber as chaves. É uma dúvida até, meu amor, que muitas pessoas têm, que o apartamento da minha vida, eu posso trocar as coisas? Ué, claro. Pra gente é óbvio, né? Que pode, né? Mas às vezes muitas pessoas Claro, o não apartamento sabem. é seu. O programa Minha Casa Minha Vida, ele é uma forma do governo federal ajudar as pessoas a terem a sua moradia. Nem é primeira moradia, viu, gente? Às vezes a pessoa acha que por ela já ter tido um imóvel antes, ela não pode entrar no Minha Casa Minha Vida. O imóvel dentro do programa Minha Casa Minha Vida, ele precisa ser para, né, pro fim de moradia ali, nesse sentido de que você não pode ter outros imóveis naquela mesma cidade. Então, mas se você já tiver tido e tiver vendido, você está apto novamente a participar do programa Minha Casa Minha Vida. Sim. E a partir do momento que você compra o imóvel no apartamento no Minha Casa Minha Vida, ele é seu, você pode fazer o que você quiser. Claro, né, gente? Você pode fazer o que você quiser. Eu gosto sempre. É porque às vezes as pessoas levam muito ao pé da letra, né? Pode fazer o que quiser mesmo. Vou então, quebrar as paredes. Vou quebrar as paredes, vou pintar a janela de vermelho. Não, gente. Você pode fazer dentro das regras, das leis de conduta, né? Do condomínio e da construtora. Então, às vezes, tem paredes que você não pode remover, porque são paredes que a gente chama de estruturais, que são paredes que fazem parte da estrutura do prédio. Então, se você retirar, você pode abalar a estrutura do prédio. Mas isso quando você recebe o apartamento, e também quando a gente está negociando, você vai receber a planta baixa do seu apartamento. Quando você recebe, você vai receber ali um manual do proprietário, onde tem especificado tudo, onde você pode quebrar e onde você não pode quebrar. Mas aqui, por exemplo, quais personalizações você poderia fazer no Vila Garden? Pode trocar o piso, vem com a cerâmica? Posso colocar um porcelanato? Pode. Posso colocar um laminado? O laminado dá até para colocar em cima Nem da precisa cerâmica. quebrar, né? Nem precisaria quebrar, pode. Posso trocar o revestimento das paredes do banheiro? Pode. Pode trocar a pia do banheiro? Pode trocar a pia do banheiro, O vaso pode do trocar vaso. o vaso. Aqui na cozinha, eu posso retirar meia parede e deixar só a mesa fazendo a divisão dos ambientes? Pode. Eu posso pegar aquela meia parede e deixar ela mais larga e fazer a pia, porque tem muita... A pia não, perdão. Né? Pode fazer, teve até um cliente fogão. nosso que fez aqui uma bancada, uma ilha, né? E colocar o fogão aqui em cima da bancada, fica maravilhoso, gente. Coloca o forno aqui embaixo. Pode? Pode sim. Tá bom. Mais uma pergunta? Está com previsão. Eu estou interessado nesse. Esse é um apartamento numa região valorizada. Para investimento, sim, a gente falou um pouquinho, né? Que ele está próximo ali da avenida principal, que é a Denise Cristina Cerqueira. Então, sim, é uma excelente opção de valorização. Qual que é o estado da obra? 20 a 30% mais ou menos a obra.
e o prazo de entrega é dezembro de 2027. A gente agora está em junho de 25, então um ano e meio, né? Um ano e meio? Não, 2 anos e meio. Meio ano começa 26. Não, Isso. 2026, junho de 2026. 2 anos e meio. Não, então Vila Gávea só tem 6 meses. É por isso que eu tô. Nós estamos cuidando. Ué. Por isso que eu tô achando. Vendeu rápido Eu mesmo. tô impressionada. E a cozinha no conceito americano, sim, é no conceito aberto. E aqui os quartos, né? Então Isso. a gente tem aqui o primeiro quarto, o Espaçoso segundo o quarto, né? espaçoso, dá pra pôr 2 camas, Dá pra fazer um aqui o guarda-roupa espaço do grande. armário, e aqui o segundo quarto maior, né? Deu Dá espaço pra de casal. circulação entre a cama, né? E aqui o banheiro. Aqui também dá pra fazer, né? Aquela porta que a gente sempre fala, né? Será que as pessoas fariam essa É, porta? não Mesmo sei. se ela tá na nossa cabeça. Vamos fazer uma enquete. Né? Isa e Gabriel, vocês fariam uma porta ali? Ou Fechando não? o corredor? Não faria. Não? Faria? Não Acho acho que prático. quebrou a nossa tese. Você Eu achava que acha? todo mundo. E O que você, você Isa? acha? Eu acho que eu faria. Isa é mais Reservada. reservada. E por que você não acha prático, Gabriel? Porque assim, quando a pessoa quer passar de um ambiente para o outro, vai ter Ah, uma não. porta a mais impedindo ela, interrompendo o processo. Pessoa prática, né? E é legal, por isso que eu falo que a gente tem que ouvir muito o cliente, porque cada pessoa vai ter uma preferência, cada pessoa vai ter um jeito. Cada pessoa... Principalmente também, porque eu sou uma pessoa que gosta de escovar os dentes andando pela casa. Ah! Então, isso seria um empecilho para Entendi. mim. Ele gosta de escovar os dentes andando pela Assim, casa. hoje, Eu tenho uma pessoa dessa lá em casa, não é Marcelo, meu irmão. A gente, a gente tem, quando o tempo vai passando, a gente vai conhecendo, né? Eu já sei, a Marcela pega a escova e ela vem pro quarto pra conversar comigo. Pra Eu sala. sei. Ela pegou a escova, ela vai pra sala. Acho que só ele. E eu já tenho o hábito de eu escovar os dentes olhando pro espelho. Então cada um é diferente, né? Ela tem o hábito de andar. Inclusive quando a gente vai escovar dente juntos, a gente acabou de almoçar e vai sair, eu espero ela ir primeiro, porque eu sei que ela vai escovar e vai sair. Aí eu volto pra terminar e ele tá lá. Aí na verdade ela não gosta de andar, ela gosta de conversar. É legal, não? Isso aí. Beleza. A cozinha é conceito aberto, sim. Aham. Essa daqui é uma bancadinha, tá? Só pra vocês entenderem. E a entrada da construtora parcela em qualquer fase de obra ou tem outras variações com condições de parcelamento? Em geral, quanto mais no início da obra, melhores as condições de pagamento. Quanto mais no início você comprar, igual o Vila Gávea fala, a entrega ainda em 2 anos e meio, então ainda você tem grandes facilidades de pagamento. Mas repito, tem que ser rápido, Porque só tudo. porque só tinha 12. Vamos confirmar, porque está sem internet aqui nesse computador. Porque eu tinha olhado nessa semana, tinha 12, mas eu não tenho No celular. no celular. A Ana perguntou também, tem várias oportunidades. O que vocês consideram um diferencial desse projeto? Legal, porque cada semana a gente está trazendo aqui uma oportunidade diferente. Né? Nesse projeto, o grande diferencial que a gente vê é o preço, que o preço ainda está muito baixo, inclusive para a região, eu acho que está um preço bem baixo, e a localização, proximidade com o metrô e com a estação do MOVE. Porque além de ter o ônibus que leva do metrô, quando chega no metrô, que é a estação Vilarinho, né? Tem a estação do MOVE na Vilarinho também. Então dali ele vai distribuir para várias regiões de Belo Horizonte. Então, por exemplo, pode pegar o metrô. Se você escolhe o MOVE, por exemplo, um grande diferencial é que o MOVE tem a pista exclusiva. Então você não pega trânsito também. Então isso traz grandes possibilidades. Às vezes você vai ter um imóvel que está mais próximo do centro de BH, mas que não tem essa mobilidade toda. Tá? A Ana está perguntando se tem oferta exclusiva de reservas antecipadas. Não, esse não está fazendo reserva antecipada, porque ele já passou o período ali do início das vendas, né? As vendas já tem um tempinho, tanto é que já está quase acabando, né? Olhamos essa semana, só tem 12 apartamentos disponíveis. Então, se você está vendo a live, teve interesse, poxa, eu quero saber como é que funciona, chama rápido, porque vai acabar. E o último slide aqui, que todo mundo fica
fica de olho, como é que é o valor, você falou tanto de valor, que é bom e tal. Olha pra vocês verem, gente, sinal a partir de R$1.000. Então, a Marcela tinha perguntado, né, quanto que era, 60, se era 10% do valor, não, é bem mais abaixo. A gente tem sinal a partir de R$1.000. E tem ainda a possibilidade, poxa, se eu não tenho os R$1.000, dá para dividir no cartão de crédito? Dá para dividir no cartão de crédito também, se você precisar. E a renda, aqui a gente colocou a partir de R$3.500, mas é possível até com rendas menores, R$2.800, R$2.700. A gente viu até R$2.500. R$2.500 com dependente. Ganha um subsídio bom, né? O que é dependente? Porque aqui é legal que a gente tem um subsídio bom também, né? Tem um subsídio bom. Teve para aquele cliente, a gente fez a conta com R$2.500 de renda independente, ganhou 17 mil de subsídio, né? O dependente é o seguinte, quando você tem uma pessoa que depende de você, né? Então, quando você tem uma pessoa que depende de você, o governo, né, pelo programa Minha Casa Minha Vida, entende que você precisa de uma ajuda a mais para comprar o seu apartamento, porque não é só você, é você e mais uma pessoa que não tem renda. Então, o que a gente considera dependente? Um filho menor de 18 anos, né, ou menor de 21, de faculdade, um filho menor de 18, seu filho menor de 18 ou menor de 21, entre 18 e 21, se ele estiver fazendo faculdade. Ou uma pessoa, um parente até segundo grau. Sim. Então, avô, não, avô não pode. Avô pode? Avô pode. Avô, mãe, tio, pai, tio, primo, até irmão. Terceiro grau. Até terceiro grau, então. Que more com você, mas que dependa de você, ou seja, que essa pessoa não tenha renda. Sim. Então a gente pode usar essas pessoas como seus dependentes. E aí, quando a gente, né, coloca a documentação para análise de crédito e coloca junto a documentação, provando ali que aquela pessoa não tem renda e que ela mora com você, você consegue um subsídio maior, ou seja, vai diminuir o valor que você vai ter que dar de entrada, né? E aí muitas vezes você consegue comprar com uma renda menor. Por quê? Porque aí você vai conseguir o valor de financiamento para a sua renda e mais o subsídio, que é uma parte que o governo paga para você. É um desconto, né? É um desconto. O governo E aí te você dá consegue um subsídio, se for uma pessoa sozinha, você consegue um subsídio maior se tiver um dependente, e você consegue também um subsídio maior se forem duas pessoas comprando. Talvez, por exemplo, é um casal e cada um aí, às vezes você está com a ideia, vamos usar a renda só de um dos dois, mas às vezes usando a renda dos dois fica melhor, porque entra como os dois, é o que a gente chama de fator social, né? O fator social é a pessoa que está comprando sozinha tem dependente, ou duas pessoas comprando juntas também caracteriza o fator social. Desde que não ultrapasse essa renda. Né? Desde que não ultrapasse essa renda. E todo esse processo assim, de contas, de valores, a gente vai te apoiar nisso e vai te ajudar. Porque eu gosto sempre de frisar que na FK Imóveis a gente tem dois objetivos principais. O primeiro, te ajudar a encontrar o apartamento ideal. Como é que a gente faz isso? Te mostrando opções. Sim. Né? Tendo opções para te mostrar e tal. Beleza, você gostou do apartamento? Aí a gente vai te ajudar a escolher a melhor forma de pagamento. Poxa, se fizer dessa forma, e se mudar a sua renda aqui, porque tem algumas possibilidades, a pessoa tem uma renda de carteira assinada, mas recebe uma parte por fora, a gente pode utilizar essa renda. Às vezes é um casal de namorados, por exemplo, para o Vila Garden, digamos que cada um ganhe R$3.000. Nesse cenário, talvez não é interessante usar a renda dos dois. Cada um, por exemplo, um recebe 3.500 e outro recebe 2.500. A gente faz as contas, com de 2.500 fica assim, com de 3.500 fica assim. Nesses dois aspectos a gente quer te ajudar. Primeiro é te ajudar a encontrar o apartamento ideal. Segundo, te ajudar a melhor opção, a melhor Você vai forma de conseguir pagamento. comprar aquele apartamento com a menor entrada possível e com a menor parcela possível. É porque esse é o melhor dos mundos, né? Um apartamento com a melhor parcela, com a melhor entrada, a menor possível, né? Então a gente vai te ajudar em tudo isso. E a gente tinha ficado de falar o valor do condomínio. Condomínio. Então, o valor do apartamento lá, vou falar aqui também, o valor do apartamento lá tem unidades a partir de R$215 mil. Então não existe apartamento assim, hoje é o apartamento com o preço mais em conta que a gente tem,
entre todos os imóveis. Muito Então, barato. 215. Acho que a gente pode até fazer uma chamada no Instagram hoje, falando disso, né? Falando que são as últimas unidades, que para a pessoa que está olhando, que não está conseguindo comprar, vamos fazer. Então, 215 mil, lá as últimas unidades. E o custo do condomínio em geral fica entre 0,1 e 0,15 do valor médio dos apartamentos. Então lá como começou a ser vendido na casa de 180, 185, aí a gente calcula o custo de condomínio na casa de 200, 215 reais, mais ou menos. Né? Gás canalizado também já está incluso nesse valor. O que a pessoa vai pagar por fora é água e luz. Tá? Preço sensacional, né? Muito bom. Dentro de tudo isso. O José, que é um dos nossos corretores, já esteve lá, né? Falou assim, lá tem comércio, supermercados, hipermercados, banco, tudo muito perto, 1,5 km do hospital. A Ana Luísa perguntou também, se eu fizer a consultoria, e não foi isso que eu procuro, eu preciso pagar para uma outra? Primeiro que você não paga nem pela primeira, né? As nossas consultorias, elas não têm nenhum custo para você, que é o nosso cliente, a gente pode fazer essa consultoria, que nada mais é do que um bate-papo, onde um corretor vai separar um tempo na agenda dele para te atender, tá? As nossas agendas aqui estão super concorridas, né? Então, a gente busca encaixar um horário para você, às vezes a gente até teve uma desistência naquele dia, a gente encaixa para você. Então, corretor... Então, quando você conseguir uma agenda, gente, né? Compareça. Compareça, porque as agendas estão muito porque concorridas. tem outro que está querendo seu horário. Se você não pode comparecer e imprevistos acontecem, só nos avisem antes que a gente faz esse remanejamento, né? Pega o seu horário e trata para um outro cliente, né? Porque tem pessoas que estão procurando o apartamento e precisam da nossa ajuda. Se às vezes você não pode naquele dia, a gente remarca com você e libera um horário na agenda, tá? Então o corretor vai fazer esse bate-papo e vai te mostrar, vai aprofundar com você, vai te mostrar tudo isso e vai principalmente convidar você para ir no decorado, para você ver o decorado, para você, né? Essa parte de no decorado é essencial, né? Demais. Porque aí a pessoa vai sentir ali, né? O Felipe fala muito assim, é igual você comprar um carro sem fazer o test drive, você entrar no carro. Você vai comprar um carro sem entrar no carro? Sem dar uma volta nele? Você vai olhar só por foto? Ah, não, gostei. Por isso que a gente até foge muito desse atendimento que muitos corretores do mercado fazem, que é te mandar tudo pelo WhatsApp. Não, a gente não quer tratar a compra do seu apartamento pelo WhatsApp. O WhatsApp é uma excelente ferramenta de comunicação, mas não é uma ferramenta para você comprar um apartamento. Não. Você vai comprar um apartamento pelo WhatsApp? Não, você tem que ir ver o local, sentir se você vai gostar e tal, para depois você tomar essa decisão, né? Então, para finalizar, o que você precisa fazer? Ler o QR Code. Ler o QR Code. Falar com o Sérgio. Fala com o Sérgio. Asik Júnior. Porque quando a pessoa, vamos explicar para deixar bem claro, quando a pessoa lê o QR Code... Oi, Isabela, só um pouquinho aí no Instagram, que eu acho que está cortando o QR Code, que agora ele está grande, talvez a pessoa consiga. Talvez a pessoa consiga ler. Pronto. Amor, o que a pessoa precisa fazer? Então, quando ela lê esse QR Code, né, existem duas opções. Se ela gostou do Villa Garden, quer visitar o Villa Garden, na verdade, antes disso, lê o QR Code, quem vai atender ela é o Sérgio. Né? O Sérgio é da nossa equipe de pré-atendimento, está super preparado para atender vocês. A gente hoje conta com o Sérgio, com a Samela e com a Ana Luísa. Eles são excelentes. O Sérgio é mais super experiência, e aí ele vai conversar com você e ele vai entender. Você gostou? Você vai falar com ele, Sérgio, eu vim pela live. Então ele vai te perguntar, beleza, você viu a live toda, gostou do Villa Garden? Eu quero ele. Quer ver ele já vai agendar para você uma visita lá no Villa Garden com um dos nossos especialistas aqui, um dos nossos corretores. Legal. Aí se você falar assim com o Sérgio, eu gostei, mas eu quero ver outras opções, ou eu não gostei, não é isso, mas eu quero ver outras opções, dado que a gente é o shopping dos apartamentos, ele vai conduzir vocês para um bate-papo online com um dos nossos especialistas. Legal. Porque aí nesse bate-papo que a gente faz online, para você não precisar se deslocar, nesse bate-papo o corretor vai entrar a fundo naquilo que você quer. Eu gostei do Villa Garden, mas eu quero ver outras localizações.
solicitações? Eu gostei, mas eu quero ver um com elevador. Eu gostei, mas eu quero ver um sem piscina. Eu gostei, mas... Aí ele vai... Prazo de entrega? O Tem prazo de prazo de entrega entrega. mais curto? Aí o corretor vai entender as suas necessidades e vai filtrar e te mostrar outras opções para poder visitar com você, Legal. né? Isso a gente não consegue, porque para aprofundar no seu caso pelo WhatsApp, Sim. né? A gente precisa ali de uma conversa frente a frente, né? Igual um médico, você não vai na consulta, você faz consulta pelo WhatsApp? Não faz, né? Então a gente precisa aprofundar, entender a sua realidade para aí te mostrar algumas opções. Eu não quero te mostrar qualquer opção. Adiantar a sua vida, né? Eu quero ficar te enchendo. Eu quero ficar te enchendo de informação, tomando o seu tempo. Não, eu quero que seja o mais rápido possível, o mais fácil possível para você. Então, por isso que a gente faz essa conversa online, para a gente ser mais assertivo, né? É como se a gente tivesse, assim, eu imagino como se tivesse um país e com vários quadradinhos, com todos os condomínios que a gente trabalha. À medida que a pessoa vai falando, a gente vai eliminando algumas opções, porque pensa bem, 40 construtoras, 60 mais ou menos que a gente tem. Se cada uma delas tiver 3 apartamentos, vão ser 180 apartamentos. E às vezes você está numa infinidade de coisas que você não está conseguindo nem escolher. É igual quando você vai num restaurante, tem um cardápio muito enorme, né? Você até se perde. Então, por exemplo, quando eu vou no restaurante, às vezes eu vou no restaurante, eu já, antes de ir, eu já coloco na minha mente, hoje eu quero comer uma carne. Então, quando eu chego no restaurante, eu não olho a parte de massas. Eu já quero, entendeu? Eu já vou eliminando algumas opções. Então, se a gente tivesse esse painel grande e se falar assim, eu quero um condomínio com elevador. No momento que você fala isso, a gente daria um comando elevador. Já eliminaria vários aqui. Então, de 180 opções, cairia opções. Beleza, eu quero um condomínio que entrega até em um ano. Aí, das 70 opções, cairia para 20 opções. Então, a gente vai afunilando. E esse é o papel do corretor. E esse é o papel do corretor. O corretor é especialista nisso. Porque não é tão simples quanto um restaurante, quanto escolher entre comer carne e comer macarrão. Sim. Né? Porque entre comer carne e comer macarrão, você já sabe como fazer essa escolha. Mas comprar um apartamento é o seu primeiro apartamento. Então, por mais que você já tenha olhado, você já tenha pesquisado, você já tenha conversado com outros corretores, confia em mim. Você não sabe, né? Você não sabe o tanto que a gente sabe, com 9 anos de experiência, todas as opções que existem no mercado. Então, quando a gente fala para fazer essa conversa, é exatamente para a gente te ajudar a filtrar. Porque eu não vou te mandar os 180 pelo WhatsApp para você filtrar. Esse não é o seu trabalho, é o meu trabalho. É o nosso trabalho. O nosso trabalho é te ajudar a filtrar. Se eu ficar te mandando 5, 10, 15 pelo WhatsApp, eu não vou estar te ajudando, eu vou estar te atrapalhando. Por exemplo, aí um exemplo legal que aconteceu recente. A gente ajudou uma família, Maria e o Paulo. Eles queriam um apartamento de 3 quartos. E aí, por isso que não é tão simples. Aí 3 quartos, fizemos as contas, não cabem. Aí eu fui entender melhor por que vocês queriam de 3 quartos. Ela falou assim, porque meu esposo é pedreiro. E ele tem muito material. Aí ele tem carrinho de mão, ele tem pá, ele tem enxada, ele tem maquita. Então não é de 3 quartos. Aí eu falei assim, entendi. Mas pensa bem, imagina se isso, como é que é lá na sua casa? Ela falou assim, tem um quartinho lá que é cheio dessas coisas. Eu falei, deve sujar a sua casa, né? Porque ele entra com carrinho de mão, nó demais. Eu falei assim, então você precisa de uma outra opção que eu vou te mostrar. Aí o que nós mostramos para ela? Um apartamento de 2 quartos, mas com uma área privativa muito grande. Então, muito melhor, porque agora os materiais do trabalho dele vai ficar lá fora, na área privativa. Ele ficou muito mais feliz, porque ele falou, nossa, que espaço enorme! Então, ele, às vezes, até coisas, porque eu já mexi com obra, eu sei bem como é que é isso. Por exemplo, tem hora que você vai lá, lava uma pá, você não pode guardar ela, você tem que deixar ela no sol para ela secar, porque senão vai mofar e tal. Então ele vai ter um terreiro para ele e a área privativa lá para ele. Então, para aquele casal, por mais que, foi bem legal essa fala que você falou, que por mais que o cliente ache que ele sabe comprar apartamento, ele não sabe.
porque é muito novo para ele, e do lado de cá nós sabemos e vamos conduzindo o atendimento, que a primeira parte é mais para conhecer o cliente, e às vezes a gente conhece mais a necessidade para ele. E foi super legal que eles ficaram muito mais felizes com os de 2 quartos do que se compram de 3 quartos. Ia ficar aquele lugar fechado, escuro, cheio de coisa lá dentro, né? E ela entraria dentro de casa, ficaria chateada, cheia de cimento lá, e agora não. E agora elas vão a área privativa. Faz muito Mas eles tinham tido essa ideia, não habilidades, né? Então, eles nem sabiam que não sabiam. eu ia falar exatamente isso. Fica a dica, ó, gente, reflexões aqui, ó. Existem 3 tipos de coisas. As coisas que você sabe, que você conhece, aquelas coisas que você sabe que não sabe. Exatamente. Né? Tipo assim, eu sei que eu não sei programar. De programação. De programação. Uhum. Eu sei que eu não sei. O que você sabe que você não sabe? Eu não sei jiu-jitsu. Você sabe que você não sabe jiu-jitsu. E tem coisas que você nem sabe que você não sabe. Por exemplo. Não sei. Porque eu não sei. Eu não sei. É isso aí. No caso deles, o que eles já sabiam? Que eles queriam comprar apartamento. E que eles queriam de 3 quartos. Sim. O que eles sabiam que eles não sabiam? O preço dos apartamentos, como fazer o financiamento e tal. E o que eles não sabiam que eles não sabiam? Que tinha uma opção melhor do que de 3 quartos. Que o ideal para eles não era um apartamento de 3 Exatamente. quartos, eram de 2 quartos com área privativa. Então, se eles não tivessem conversado conosco com um especialista, eles nunca iam descobrir isso, porque eles não sabiam que eles não sabiam. Então, eles nem iam atrás dessa informação. Ou então, se eles continuassem conversando com vários profissionais, não tivesse esse atendimento mais personalizado e mais humanizado, eles iriam continuar conversando com o corretor. Fala Aí de chegasse 3 pro quartos, corretor, 3 3 quartos, aí o corretor, 3 quartos é 500 mil. Não cabe, tchau. 3 quartos é 450 mil. Não cabe. Aí eles iam desistir. Iam desistir e iam ficar cada vez mais distantes, sendo que eles estavam querendo comprar uma coisa que não era ideal para eles. Era um apartamento de 3 quartos. Né? Então, finalizar. Tem que fidelizar. Pode mandar. Não vou fazer. Não? Não. Então eu faço ao vivo. Manda! Acabamos de receber pergunta aqui no Instagram Direct. e perguntaram o que é um apartamento na planta, então para vocês explicarem o que é um apartamento na planta e se já tem apartamento pronto, o que se caracteriza como Porque a apartamento pessoa na está planta. buscando um apartamento pronto. Legal. Engraçado que eu lembrei lembrei de falar também, que tem um condomínio, sim, então primeiro eu vou explicar o que é um apartamento na planta. Em geral é aquele apartamento que ainda não foi entregue. E dentro da característica apartamento na planta Está em construção. vão ter alguns níveis. Tem aquele que começou as obras hoje, tem aquele que abriu as vendas hoje, mas as obras ainda nem começaram, tá? Então, em geral, para facilitar a compreensão, apartamento na planta é aquele que ainda não foi entregue para os moradores. E dentro desse grande grupo de apartamentos na planta, tem aqueles que a obra ainda nem começou. Tem aqueles que a obra já começou, mas está bem no início. Tem aqueles que a obra está no meio. Tem aqueles que já está quase entregando, ou já está praticamente pronto, né? Então, dentro desse espectro de apartamento na planta, vão ter algumas etapas. E tudo vai depender das suas preferências e das suas condições de pagamento, tá? Em geral, quanto mais no início aqui da etapa, mais barato ele é e melhor as condições de pagamento. Felipe, mas para mim tem que ser pronto por N características, né? A gente pode olhar, a gente tem algumas opções de apartamentos que estão quase próximos. Inclusive tem um apartamento que fica próximo lá do Villa Garden, que está pronto para morar, já tem até moradores, e a gente tem 2 últimos lá. O preço dele é um pouco mais elevado, é claro. Condição de pagamento dele é um pouco mais difícil, mas ainda assim dá para comprar praticamente sem entrada também. A construtora facilita lá algumas parcelas. Mas lembre disso, traga a sua demanda, né, essa pessoa que trouxe essa demanda, e a gente vai tentar encaixar dentro da sua realidade, né? Porque muitas vezes, ontem mesmo eu estava atendendo um casal
que para eles comprarem o apartamento do jeitinho que eles queriam pronto, a parcela mensal, e aí, claro, existem realidades diferentes, né? Mas a parcela deles daria R$7.000 por mês, né? Porque eles estão olhando um apartamento de cobertura. Então daria R$7.000 por mês. Nossa, impossível, não dá, eu acho que vai ficar muito apertado, eu pago aluguel. Aí eu falei assim, contando com o aluguel que vocês ainda pagam, quanto que daria para vocês pagarem por mês? Se tiver ainda no aluguel, uns 3.000 dá para pagar. Aí eu mostrei para eles um apartamento na planta, parecido com o apartamento que eles estavam comprando. Um na planta começaria com parcela de R$1.500. Aí eles falaram assim, então somando com o aluguel com mais 1.500 vai ficar muito mais barato do que os 7.000, né? E aí a gente traz muitas possibilidades para você, tá? Traga a sua demanda, porque aqui nós somos especialistas. E é difícil falar de uma forma geral, porque cada caso tem a sua particularidade. Mas por isso, para que a gente convida você para fazer esse bate-papo com um dos nossos consultores, com um dos nossos corretores, e o corretor vai entender a sua demanda, aprofundar um pouco mais na sua demanda, para que a gente consiga te ajudar. E é mais raro, né? Só ia falar isso, que é muito raro a gente ter esse apartamento pronto. Por quê? Porque a maioria é vendido lá no início, né? A gente falou aqui, ó. Esse, por exemplo, que a gente está apresentando aqui hoje, o Villa Garden, tem só 12 unidades e tem 6 meses que ele foi, ainda tem 2 anos e meio de obra. Então, ali, quando tiver, daqui a um mês mais ou menos, a gente vai estar com 7 mil, ainda 2 anos e meio de obra praticamente, ainda não fez. Então, por isso que é muito raro, na verdade, você conseguir, existem, a gente tem alguns, mas é muito mais difícil você conseguir comprar ali com previsão de entrega de 6 meses, 1 ano. Por quê? Porque geralmente os condomínios que estão com esse prazo para entregar já esgotaram, né? E às vezes o cliente chega, a gente mostra o pronto e ele fala, não, para mim não dá. Aí ele acaba optando por uma planta. Mas seja E o tempo vai passar de qualquer jeito. Vai. E o tempo melhor passa esperar rápido. e comprar uma coisa que você gosta, né, que faz sentido, que você vai se sentir bem, do que também você comprar um que você não gosta só porque você quer mudar rápido. Ah, mas eu vou casar. Fica de aluguel 1 ano, 2 anos. Versus um apartamento que você vai morar 10, o que são 2 anos? É pouco. 10, 15, 20? Né? É pouco tempo para você ficar um pouco desconfortável até você ir para o seu... tem muitos casos, eu já atendi clientes que estavam querendo pronto e não estava cabendo, aí, beleza, então eu vou morar na casa dos meus pais 1 ano, Até compra. Uma coisa é você comprar, né, tá sabendo ali que ele vai ser entregue, tá com um contrato no seu nome, já tem uma data para sair, né? Aí faz sentido, às vezes, durante um tempo. Mora numa kitnet durante um tempo, né? Bora, a vida que segue, pra cima, né? Bora lá. Então finalizamos por aqui mais uma live. Mais uma hora de live. Meu Deus, esse povo fala demais. Toda hora fala assim, eu acho que hoje a gente vai acabar rápido. Tem muito assunto. Mas queremos agradecer para quem ficou aqui até o final da live. Já um tá abraço. Uai, não Não tirou. acabou não, você não se aguenta não. Estou falando. Pode falar. Um abraço. Nossa equipe. Ao vivo é assim. Ao vivo é mais legal. Então um abraço para você. Quer conversar com a gente, quer bater um papo, leia aqui o QR Code, tá? O QR Code está na tela para que você... Ele vai voltar lá pro QR Code está na tela e aí a gente vai bater um papo com você e te apresentar opções. Lembre-se, somos o Shopping dos Apartamentos e aqui a gente está focado no que você quer, nas suas preferências. Bom? Fechou. Sexta-feira que vem tem de novo. Tem mais, 11h30.